Bom, muita gente tem comprado fundos imobiliários ruins porque não sabe como analisar um fundo imobiliário. Tem gente que copia carteiras de outras pessoas, tem gente que segue recomendação de sites, recomendações aleatórias na internet, e dessa forma que muita gente perde dinheiro. Por conta disso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode analisar um fundo imobiliário do absoluto zero, na prática, ainda que você não saiba nada de investimento. Tá? E dessa forma você vai ser capaz de selecionar os melhores fundos da Bolsa de Valores. Você vai entender os principais itens que você tem que analisar antes de comprar um fundo imobiliário, e com isso você vai escolher fundos que estão mais baratos, que têm mais rentabilidades e, querendo ou não, vai te dar mais dinheiro sem você precisar trabalhar, que você vai receber mais dividendos ao longo dos meses. Então fica comigo até o final do vídeo, que o vídeo está muito bacana hoje, beleza? Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Meu objetivo com esse canal é fazer você melhorar a sua vida financeira, assim como eu tenho melhorado a minha ao longo do tempo. Tá bom? Vamos lá! Para facilitar o entendimento, eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é o seguinte: eu vou te explicar alguns pontos importantes que é interessante você saber, independente de qual área de segmento de fundo imobiliário você queira escolher. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é um conjunto de filtros que você deve aplicar antes de escolher qualquer fundo imobiliário, para minimizar a possibilidade de tu escolher fundos que são mais arriscados ou que possam te gerar um problema lá na frente. A gente vai ver isso na prática aqui, tá? E a terceira etapa é um olhar específico para alguns segmentos de fundos imobiliários. Então eu selecionei 2 segmentos que a gente vai trabalhar em cima desse vídeo aqui e a gente vai ver isso passo a passo na prática aqui. Vamos lá. Então, para começar, você precisa entender 4 pontos. O primeiro deles é o seguinte: para você selecionar bons fundos imobiliários, é bom você fazer um filtro já para eliminar fundos que têm maior potencial de risco. Então, uma das formas que a gente vai adotar aqui é selecionar fundos mais consolidados. Por quê? Porque dessa forma a gente trabalha em fundos que têm menos risco comparado a fundos mais recentes, fundos que têm menor patrimônio, fundos que têm menor liquidez. Tá? Ao longo do vídeo isso vai ficar mais claro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: fundos imobiliários são ativos de classe de renda variável. Tá? E o óbvio precisa ser dito: renda variável varia. Então não adianta você querer montar uma carteira de fundos imobiliários ou pegar um único fundo imobiliário e querer comparar com a rentabilidade de um produto de renda fixa. Porque tem muita gente que faz isso. Pô, o fundo imobiliário está pagando, sei lá, 10% ao ano, mas só que a Selic está pagando 15%. Cara, são produtos diferentes. Maçã você não compara com banana. Banana é com banana, maçã com maçã. Então o teu benchmark para os fundos imobiliários você vai comparar com o IFIX, que é um índice que mede como que está a valorização dos fundos imobiliários. Isso é importante dizer porque tem muita gente que pega para investir em fundo imobiliário e quer comparar com ações, quer comparar com renda fixa, são produtos diferentes. Então a gente tem que ficar na mesma classe de ativos para a gente poder ver como está sendo a performance daquele fundo propriamente dito. E o terceiro ponto é o seguinte: a avaliação de um fundo imobiliário muda de um segmento para o outro. Se eu disser para você, o que a maioria das pessoas fazem, por isso acabam perdendo dinheiro às vezes, né? Elas pegam, pô, vou filtrar aqui por dividend yield. Ah, quanto maior o dividendo, melhor para mim. Pô, o P sobre VP tá baixo, então aqui tá ótimo para mim. Cara, isso é muito superficial. Pode dar certo uma vez ou outra, mas a probabilidade é que, se você continuar aplicando isso para selecionar os teus fundos imobiliários, uma hora ou outra você vai estar correndo o risco que você nem imagina, você nem sabe, porque não estudou aquele fundo imobiliário. Então, o dividend yield, ele não é uma métrica que sozinha te mostra se um fundo é bom ou ruim. Se eu te falar aqui, pô, o fundo tal tá pagando 10% ao ano, isso é bom ou é ruim? Depende do segmento. Pô, é um fundo de papel? Se for um fundo de papel, a taxa Selic está alta, ele está pagando 10%, é uma informação. É um fundo de tijolo? Como é que está o cenário do Brasil como um todo? Então, são elementos que não dá para você avaliar pontualmente. Tá? É interessante ter isso claro em mente antes da gente selecionar os fundos, porque isso facilita na hora da gente selecionar cada ativo para a nossa carteira. E o quarto ponto, a gente vai considerar 2 segmentos de fundos imobiliários para a gente trabalhar em cima desse vídeo aqui, você entender como é que funciona o racional por trás disso. A gente vai selecionar fundos de tijolo e fundos de papel, tá? Por quê? Porque você consegue ver a diferença de análise entre essas 2 classes, esses 2 segmentos de fundos imobiliários. E eu vou selecionar 2 fundos em cada segmento para ficar mais fácil de te explicar outros pontos. Bom, entendida essa primeira etapa do vídeo, vamos entender agora como que a gente pode filtrar por bons fundos imobiliários aqui na segunda etapa. É o seguinte: a gente vai para a tela do computador aqui agora, porque a gente vai abrir um site que a gente manipula os indicadores de fundos imobiliários para a gente conseguir fazer alguns filtros. Tá? Isso vai facilitar muito por conta daquele primeiro ponto que eu te falei. A gente filtra com base nos indicadores para conseguir chegar num conjunto de fundos imobiliários menor, que tem mais qualidade, e em cima disso a gente começa a nossa análise.
Tá? Então vamos aqui para a tela, eu vou tentar fazer compartilhado aqui para ficar mais fácil para você entender. Bom, então eu abri aqui o site do Status Invest, está aqui. Você vem aqui na parte de cima, ó, fundos imobiliários, busca avançada. Vamos lá, o que a maioria das pessoas fazem? Elas pegam, ó, o Dividend Yield e o P sobre VP e filtram por esses dois itens. Pegam com maior dividendo, quem está pagando mais, e quem está com, teoricamente, desconto, né? Se você for analisar, se você não aplicar filtro nenhum aqui, olha só, tem 5 páginas com 15 itens, sem segmento, sem nada. Então, são muitos fundos imobiliários para você analisar, tá? Nem os analistas, cara, que trabalham com isso, eles têm na ponta da língua tudo de todos os fundos imobiliários, porque é uma imensidão de informações. Imagina a gente que tem que trabalhar e gerir a nossa carteira. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro ponto que eu acho interessante você colocar, filtra por patrimônio. Por quê? Os fundos que têm patrimônio acima de 1 bi de real são fundos teoricamente mais consolidados, que têm mais ativos, que têm mais história no mercado, e a probabilidade deles serem mais arriscados é menor. Então a gente vai colocar esse filtro aqui, ó, 1 bilhão de patrimônio, no mínimo 1 bilhão, de 1 a 10 bilhões aqui. Outro ponto que a gente vai filtrar pela liquidez. Por que é importante? Primeiro, uma pessoa que tem muito patrimônio, quando ela tenta realizar algumas posições, e se ela escolher um fundo que tem baixa liquidez, ela vai precisar de muitos dias para realizar essa posição. Não é o meu caso, de repente pode ser o seu, mas não é o meu caso. Porém, filtrar fundos que têm liquidez alta é a mesma coisa de você pegar fundos que são mais negociados na bolsa, que as pessoas estão olhando, as pessoas estão trabalhando em cima daquilo. Então, naturalmente, você pega fundos mais consolidados. Então, eu vou colocar aqui uma liquidez diária de 1 milhão, tá? De 1 milhão. Isso aqui é 1 milhão. Beleza. Outro ponto, eu vou botar o filtro mínimo de P sobre VP. Pô, Alexandre, mas quanto mais baixo o P sobre VP, não é mais barato? Exatamente. Para você que não sabe o que é o P sobre VP, é o preço da cota sobre o valor patrimonial do fundo. Imagina que o fundo tem um determinado valor e ele tem uma quantidade de cotistas. Então ele pega a quantidade de valor, divide pelos cotistas, pelas cotas que tem daquele fundo, vai dar um valor ideal em cima da cota. Vamos supor que essa cota deveria valer R$100. Porém, o preço que está sendo negociado no mercado está sendo negociado a R$95. Isso significa que o preço sobre o valor patrimonial está 0,95. Então, mostra que a cota está com desconto com relação ao preço ideal. Então, teoricamente, quanto mais baixo, pô, Alexandre, se eu ver um fundo imobiliário, então, com P sobre VP de 0,6, é ótimo, né? Não necessariamente, pode indicar mais risco do que o necessário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui 0,8 para cima, tá? Eu vou filtrar em cima desses 3 itens que eu te falei aqui: patrimônio, liquidez e P sobre VP. Ó, se você descer aqui, você vai ver que ainda tem muitos fundos aqui. Bom, então agora a gente vai trabalhar em cima dos segmentos dos fundos imobiliários. Agora a gente já deu uma boa filtrada aqui, mas ainda tem muitos fundos. Então, o que é o segmento? Cada fundo imobiliário tem uma área de atuação. Tem fundos imobiliários que são de tijolo, que é conhecido, fundos que têm prédios, que têm vários segmentos dentro dessa área de tijolo ainda, que tem fundos que são de parte logística, tem fundos que são donos de prédios residenciais, tem fundos que são donos de prédios comerciais. Então tem vários segmentos dentro dos fundos imobiliários. Antigamente tinha até uma classe de fundos imobiliários que era de agências bancárias. Eu não sei se ainda continua. Aqui, ó, tem aqui no início aqui, ó, agências bancárias. Então tem vários segmentos de fundos imobiliários. E para cada segmento você tem que analisar de forma diferente. Então a gente vai falar aqui de duas classes de fundos imobiliários, uma de tijolo e uma de papel. Vamos começar pelos de papéis. Eu te falei que deixa eu filtrar primeiro aqui e já eu comento contigo. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho esse problema aí. Deixa eu filtrar aqui e buscar. Beleza. Então, beleza. Filtros aplicados, nós reduzimos aqui a quantidade. Eu já selecionei o segmento aqui, ó. Vim aqui em segmentos, a gente vai começar com fundos de papel. Então, vim aqui em segmentos. E aí eu venho aqui na área do patrimônio, clico aqui para organizar do fundo que tem mais patrimônio para o menor patrimônio, tá? Por quê? Para aplicar aquele filtro que eu te falei lá de fundos mais consolidados. Então você olha para os primeiros aqui, KNCR11, KNIP11, MXRF11, KNHY11, CPTS11, RSR11. Então esses fundos aqui são fundos que provavelmente, se você aplicar sua grana aqui, você não vai pegar um fundo que ele tem uma má gestão, que ele toma muito risco. É lógico que tem que fazer uma outra avaliação, mas só com esse filtro aqui você já tira muita coisa ruim, beleza? Vamos lá. E o que a gente vai fazer? Em cima disso a gente vai trabalhar aqui a liquidez, todos acima de 1 milhão, beleza? Agora a gente vai olhar o P sobre VP e o Dividend Yield. Como a gente está falando de fundo de papel,
é interessante você avaliar e pegar um sem ser com P sobre VP muito esticado, né? Então, por exemplo, esse KNCR11 está 1.05. Se eu fosse começar agora, eu não compraria esse fundo, no caso aqui. Então, eu olharia para outros. Ó. Tem esse KNIP11, só que esse fundo aqui, se eu não me engano, é para investidores qualificados. Tá? Tem esses que estão com 1.01 e 0,85 no CPTS11. Então, ó, esse MXRF11 está bom. Eu vou selecionar, eu vou clicar aqui, vou abrir com ele em outra aba, para a gente ver o relatório dele. E vamos ver mais um aqui para não ficar, ó, tem P sobre VP de 1, cota sendo negociada abaixo de R$10, KNSC 11. Vou dar uma olhada no KNSC 11 também. Então daqui eu selecionei dois fundos, KNSC 11 e o MXRF 11. Então, em cima disso, cara, desses filtros, você vai olhar aqui alguns fundos, avaliar o dividendo, P sobre VP, mas vai abrir para olhar o relatório do fundo. Uma coisa que faz sentido para você. Pô, Alexandre, eu quero muito dividendos. Vem aqui e filtra por dividendos, de cima para baixo. Contanto que você tenha considerado o patrimônio e a liquidez. E aí depois você avalia com mais critério. Então, abrindo aqui a parte do MXRF11, por exemplo, a gente pode vir aqui direto em comunicados para abrir o relatório do fundo, né? Tem várias informações aqui, mas eu quero abrir o relatório. Então, aqui, ó, comunicados, ele já vai lá para baixo. Vamos colocar aqui, ó, relatório gerencial. Eu vou abrir aqui numa outra aba para a gente ver. E vou fazer o mesmo com KNSC11. E a gente vai avaliar cada ponto que é interessante você avaliar num fundo de papel, tá? E aí eu vou facilitar aqui para você fazer as suas análises aí dos fundos que você acha interessante estudar um pouco mais. Então vamos lá, relatório gerencial, abrir. Bom, tá aqui. O MXRF11 é um fundo, ele é da XP, tá? E aqui tem algumas informações. Últimos dividendos, isso daqui também tem lá no site que a gente estava olhando ainda agora, que eu esqueci o nome. Então tem no período e aqui que o gestor faz os principais comentários do fundo sobre o que está acontecendo, se tem alguma aquisição sendo feita, se tem algum ponto que o fundo adquiriu dívida, se ele está alavancado, tudo isso está dentro desse relatório aqui. Eu sei que parece chato no início, se você nunca fez isso, mas, cara, isso aqui você avalia de forma rápida, cara. Depois que você já tem a prática, você vai direto nos pontos que são essenciais. Então, para fundos de papel, o que é interessante você ver aqui? Primeiro, qual é a disposição da carteira desse fundo? O fundo de papel, ele compra dívidas, tá? E dívidas são indexadas a alguns índices. Pode ser IPCA, pode ser IGPM, pode ser CDI. O CDI, ele segue a taxa Selic. O IPCA é como se fosse a inflação. O IGPM é como se fosse a inflação de imóveis. Então, você tem que avaliar em cima desse fundo se ele, para onde que ele está mais exposto, porque você vai enquadrar ele na sua carteira de acordo com a sua exposição em cada uma dessas áreas. Então vamos analisar aqui, tem um mini DRE do fundo, mostrando como que estão as receitas, as despesas, tudo. Então vamos aqui para a parte da carteira desse fundo. Outro ponto interessante, olha aqui, ó, esse fundo ele tem uma composição, tá aqui, ó, composição do portfólio. Deixa eu dar o zoom aqui para ver se fica melhor. Composição do portfólio, 77% em CRIs, 14% em outros fundos imobiliários, 6,8% em permutas financeiras e o restante em caixa. Então a gente tem que avaliar tanto essa parte de CRIs quanto de fundos imobiliários. No caso de FIIs, está aqui, ó, indexado a CDI e indexado a IPCA, sendo que 74% é do IPCA, 10%, 11% mais ou menos CDI e 15% dos FIIs. Então, se você for ver esse fundo aqui, dos CRIs, ele é mais apontado, ele é mais indexado na inflação do que no CDI. Ou seja, se você vai selecionar dois fundos de papel e você tem um que é mais para a inflação e você quiser selecionar esse fundo, o outro você pode selecionar mais voltado para o CDI, para você ter um equilíbrio entre a taxa de juros, acompanhar a inflação e acompanhar a taxa de juros. Por que é interessante isso? Se você coloca tudo para a inflação, por um período você pode se dar muito bem, mas por outro período você pode se dar mal, quando o CDI subir muito, por exemplo. Então, você ter esse equilíbrio faz todo o sentido, faz um equilíbrio bom na sua carteira de fundos imobiliários. Tá? Então, beleza. Aqui você vai ver as principais informações do fundo, aquisições e tal. E aí aqui embaixo você pode ver quais fundos imobiliários que ele comprou e como que está essa carteira de CRI desse fundo. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver o que é, certificado, tá aqui. Essa é a carteira de CRIs. O que é interessante você olhar? Cara, se um fundo de papel, ele tem uma exposição a um CRI que chega a 10% do portfólio desse fundo, cara, é uma exposição
grande demais, tá? É interessante o fundo ter bem pulverizado esses CRIs. Por quê? Porque se der errado em um desses, algum deles não pagar ou der algum problema, isso não vai interferir tanto no portfólio do fundo. Então você pode ver aqui, por exemplo, ó, percentual do PL. O maior tem 3,36% do PL do fundo. Dá um zoom aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é bom. Na minha visão, isso é bom, porque o fundo ele pulverizou em várias empresas. Ele não ficou concentrado em uma empresa só. Para fundos de papel, isso eu julgo como muito importante. Tá? Então, aqui você vê os principais, ó, os CRIs que ele tem, e vamos ver os fundos imobiliários, quais são as exposições, como é que está balanceada essa carteira. Beleza. Aqui, ó, 24% em Gari 11, LPLP 11, 18%, HGRU 9%. Então, em cima disso daqui, você avalia se está de acordo com os seus objetivos financeiros, né? Então, avaliando isso daqui, você consegue ver tudo que está acontecendo no fundo. Beleza, avaliou isso daqui, julgou que faz sentido para a tua carteira, uma exposição ao CDI ou ao IPCA, beleza, o fundo não está alavancado, não tem dívida absurda em cima do caixa do fundo, ótimo. Você já seleciona para conseguir colocar na tua carteira. A mesma análise a gente vai fazer para o KNSC11, que foi o outro fundo que a gente olhou aqui. Vou dar um zoom maior aqui. Então, esse fundo é da Quineia, tem a parte da alocação atual. Olha, ele está pagando uma taxa média de IPCA mais 10% ao ano. Cara, é uma rentabilidade muito boa. Taxa de administração de 1,2%, isso aqui é meio alto, né? Mas tem alguns fundos que botam 1%, 0,9% e tem uma taxinha de performance também. Então, esse aqui não tem taxa de performance. Isso é um ponto positivo. Então, vamos ver aqui qual é a exposição desse fundo. As operações são de CRI. Deixa eu dar uma olhada aqui. 109% do CDI. Eu quero ver a exposição dele, se ele é mais exposto ao CDI ou ao IPCA. Então, vamos lá. Aqui tem, ó, resumo da carteira. Tudo voltado para CRI, a maior parte para CRI, algumas cotas de fundo imobiliário, mas é uma alocação de 0,1% do PL, então é muito baixa. Um pouco de LCI e um pouco de caixa. Então, a maior parte é CRI. Tá aqui, ó. Então, se a gente for avaliar, ó, parte desse 60% é indexado à inflação e 40% ao CDI. Esse é um tipo de fundo que eu acho interessante. Para você, principalmente se a pessoa está formando uma carteira que é pequena no início, ao invés de você pulverizar em vários fundos, tendo um patrimônio pequeno, às vezes um fundo desse, você já fica exposto tanto ao CDI quanto ao IPCA. E aí você coloca ali e fica redondo. Então tá aqui, ó, 57% alocado ao IPCA, 39% ao CDI e 3,5% em Selic. E na parte de alocação dos setores dos fundos imobiliários, olha que bacana, ele separou por segmento, ó, shopping, residencial, logístico, então tu vê que tem uma forte concentração em tijolo, né, que são fundos que são mais perenes, residencial pulverizado e escritórios, ou seja, a alocação por setor aqui está bem focada em tijolo. A performance do fundo, você pode ver com mais detalhe. Tem muitas informações interessantes no relatório. Eu estou fazendo meio rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo, que a gente tem mais coisa para falar. Mas eu acho que você entendeu. Outra coisa lá que eu te falei, ó, do portfólio. Vamos ver se esses CRIs, qual é o maior percentual. Então, nesse primeiro aqui, ó, 3,4% do fundo. Isso aqui para mim tá ótimo, tá bem saudável. Se isso aqui tivesse lá para 8, 10%, 11%, cara, aí é um ponto de atenção. Às vezes o cara te oferece uma rentabilidade absurda e tu, pô, tô abalando, vou comprar aqui. Aí ele tem um CRI lá que representa 15% da carteira e esse CRI não paga, ele vai consumir caixa para poder pagar dividendo para os cotistas e aí pode começar um monte de problema. A Quineia é uma gestora que ela tem vários fundos, né? E normalmente no final dos relatórios ela coloca ali quais fundos que ela tem disponível. Aqui, ó, essa página é muito bacana. Então, por exemplo, ó, o KNSC11 é esse que a gente está vendo, ele tem metade em CDI, metade em PCA, ele tem até um indicador de risco aqui, ele está entre menor risco e maior risco, interessante isso daqui, e ele é para investidor normal, né? Aquele KNIP11 que a gente deu uma olhada na página ali, ele é para investidor qualificado, ele tem o menor risco, é 100% exposto ao IPCA. Aí, por exemplo, esse KNCR11, ele é mais exposto ao CDI. Então, isso tu tem que enquadrar de acordo com a tua necessidade, com a tua carteira, com o que tu julga interessante, né? Mas aqui você tem, ó, tem até um gráfico mostrando onde está posicionado cada fundo. Então, esses dois fundos aqui, para uma carteira inicial, no meu julgamento, se eu fosse fazer uma carteira do zero hoje e fosse selecionar dois fundos de papel, eu colocaria o MXRF11 e o KNSC. Isso daqui não é uma recomendação, é para você estudar fundos que fazem sentido para você, mas o intuito aqui é você entender o racional que eu estou tomando por trás dessa decisão.
Inclusive, se esse vídeo está te gerando valor, cara, deixa um like aqui embaixo e me diz aqui nos comentários se você já comprou algum desses fundos que eu te falei agora, os fundos de papel, tá? E outra informação interessante, se você quer controlar o teu patrimônio, aprender a controlar as tuas finanças de forma organizada, deixar tudo claro, construir o teu patrimônio com calma, entender sobre vários ativos, não só fundos imobiliários, sobre ações, sobre outros investimentos, dá uma olhada no meu livro, que eu escrevi esse ano, inclusive eu documentei aqui no canal, dá uma olhada no link da descrição e compra lá que ainda está no preço de lançamento antes que acabe, beleza? Voltando aqui, agora a gente vai começar a análise com fundos de tijolo. Bom, voltando então para a tela inicial do Status Invest, a gente ainda está com os fundos de papel aqui, ó. E é assim que você seleciona. Já foi por patrimônio, já foi por liquidez, deu uma olhada nos fundos aqui, aí você julga, ó, quem está mais barato, por exemplo, esse aqui está 0,99 com dividendo de 11,44. Esse aqui está 0,85 com dividendo de 13,29. Aí você vai abrindo o relatório do fundo para dar uma avaliada, se faz sentido para você ou não. Não se emocione, assim, não se direcione só pelo dividendo, só pelo P sobre VP. Avalie todo o conjunto, né? A gente já fez um filtro bacana aqui, mas é interessante. É assim que você avalia fundos baratos que estão pagando bem, com maior rentabilidade, né? Agora vamos para outro segmento para você ver a diferença de análise que você tem que ter, de olhar que você tem que ter em cima de fundos de um segmento diferente. Eu vou botar aqui no segmento de tijolo, eu vou botar de logística, galpão logístico. Então, deixa eu procurar aqui, lajes corporativas, hospitalar, fundos de investimento, aqui, ó, imóveis industriais e logístico. Então, eu vou buscar. Vamos lá, ó. A gente tem uma página só. Imagina você ter que avaliar 25 fundos, você reduzir com cima o filtro de patrimônio e liquidez, você resumir para uma página só. É muito melhor, né? Então, em cima disso aqui, você vai dar uma olhada, ó. P sobre VP, como é que tá? Vou botar aqui do maior para o menor, para eu ver como é que tá. Além disso, dividend yield, vou botar aqui. Então, outra coisa interessante, ó, você viu os dividendos ali dos fundos de papéis, eles estavam muito maiores, é porque a taxa de juros está alta, né? E aí você olha para um dividendo de fundos de tijolo, você vê, pô, Alexandre, 8% ao ano, 9% ao ano, 11%, cara, é o segmento do fundo é diferente. Só que quando tem problema na taxa de juros, ele não cai tanto quanto um fundo de papel. Então é interessante você saber isso. Ao longo que você vai estudando, você vai entendendo isso. Por isso que não é interessante tu olhar só para o dividend yield, porque só essa informação, sem saber o segmento, sem saber o cenário econômico do país, não te traz todo o conhecimento em volta desse dado, né? Então julgar só pelo dividendo é uma das maiores falhas que as pessoas têm, principalmente o investidor iniciante, tá? Beleza. Então em cima desses fundos aqui, qual que eu selecionaria para dar uma olhada? Vou filtrar por patrimônio, vou começar dos maiores, né? Então tem o HGLG, super famoso, a maioria das pessoas conhece, BTLG, XPLG11, GGRC11. Tá. Em cima desses aqui, o HGLG está pagando menor dividendos, desses 4 primeiros aqui eu estou olhando, né? Então eu vou dar uma olhada no BTLG11 e no XPLG11. Tá? Tem outros fundos, só que o XPLG11 está com P sobre VP de 1. Às vezes isso aqui dá uma diferença, a pessoa fala, pô, eu não compro fundo se tiver com P sobre VP maior que 1. Cara, às vezes você tem que dar uma flexibilizada nisso aí. Pagar 1% a mais, 2% a mais ali, isso às vezes é diluído na próxima avaliação, porque esses fundos aqui, eles são avaliados anualmente, a quantidade, quanto que vale o patrimônio deles, para botar o valor da cota patrimonial e em cima disso o P sobre VP dá uma variada. Então é uma vez ao ano. Às vezes a avaliação foi lá em janeiro, por exemplo, e aí você está olhando essa cota aqui em novembro e tem uma defasagem ali. Então não precisa levar esse P sobre VP a ferro e fogo, né? Lógico que se você pegar um fundo que está com 10% acima, você tem que abrir o olho, mas às vezes pegar com 1%, 2% acima ali não tem problema nenhum. Então beleza, eu vou dar uma olhada nesse BTLG, vou abrir aqui o relatório dele já já, e vou dar uma olhada também no XPLG11, beleza? Deixa eu abrir aqui, tá. Então a gente, aqui nessa página desse site é muito bacana, tem várias informações aqui, histórico de dividendos, você pode ver nos últimos 5 anos como que ele tem pagado a perenidade do fundo, né? Mas vamos direto lá no relatório do fundo para você ver o que você tem que avaliar nessa classe de fundos imobiliários. Bom, então eu estou aqui no BTLG11, eu estou procurando relatório aqui, eu não achei. Se você tiver nessa condição, dá uma olhada aqui, passa para outra página, dá uma olhada na outra página, ou também vai no site da gestora que bota lá RI, no relacionamento com o investidor, e aí tem os relatórios lá. Então tem aqui, ó, relatório gerencial. Eu vou abrir. Beleza, então a gente está com o relatório do BTLG11. Cara, o principal ponto que você tem que ver em galpões logísticos, por exemplo, em fundos de tijolo, é a localização.
tá? Localização, qualidade dos inquilinos e exposição, percentual do fundo que tem exposição em cada inquilino. Da mesma forma que no fundo de papel, um CRI não pode, eu acho interessante estar abaixo de 5% da carteira, a exposição a um determinado inquilino só, eu acredito que tem que estar ali de 25% para baixo, 30% para baixo. Se tiver, é um fundo muito bom, tem uma boa localização, só que tem 2 inquilinos só. Cara, o nível de risco fica mais elevado, porque se esse único inquilino ele não arcar com o que ele tem que fazer, se os contratos forem típicos e não atípicos, é ruim para o investidor. Então a gente vai entender isso agora. Vamos ver se esse BTLG é da BTG Pactual, 5 bi de valor de mercado, cota renegociada mais ou menos R$100, estou olhando aqui, ó. Eu estou falando e não estou mostrando para vocês, né? Dividend yield no ano, 9,2, 400 e poucos mil cotistas, beleza. Vacância financeira, 2,3. O que é a vacância financeira? Tem dois tipos de vacância, vacância física e vacância financeira. Quando você tem um fundo que ele tem áreas para ser locada, tem como se fosse uma área de... Vamos supor que ele tem 1.000 metros quadrados para ser locado. Em cada galpão dele tem 100 metros quadrados. Então, são 10 galpões de 100 metros quadrados. E aí, ele aluga 9 galpões. Então, ele tem 900 metros quadrados locados. Então, de vacância física, ele tem 0,1, que é deslocado, 10%, e 90% locado. Beleza. Só que o que é a vacância financeira? É o potencial de faturamento dele sobre quanto que ele está ganhando de verdade. Então, nesses 10 galpões aqui, por exemplo, vamos supor que ele pode faturar no mês R$100.000. Só que os galpões eles não têm valores de locação igual. Por quê? Porque os galpões estão em locais diferentes. Então, dependendo de qual local que esse galpão ou esse imóvel está, o metro quadrado é mais barato. Então, por exemplo, eu posso receber R$100.000 de aluguel, só que um imóvel ele fica numa posição, ele tem um metro quadrado muito mais alto, quase o dobro do que o outro. Então a vacância física, ela pode ser diferente, normalmente da vacância financeira, porque tu pode estar com a vacância física em 90%, mas a vacância financeira em 85%, porque, por exemplo, o imóvel que não está alocado, ele tem um potencial de faturamento muito alto, entendeu? Então é interessante você saber desse item também. Vamos lá, tem a demonstração de resultado aqui, o DRE, dá para dar uma olhada o que tem de despesa, quanto que está sendo pago para tudo, composição da carteira, composição por cota, do que tem dos últimos meses, valorização do fundo em relação aos benchmarks, que no caso é o IFIX, né? Histórico de dividendos, está aqui, todo o histórico. Normalmente naquele outro site também dá para ver esses itens aqui, tá? Então vamos descer aqui os contratos. Tipo de contrato, olha que interessante aqui, ó. Perfil, a maioria logístico, ok? Tipo de contrato, típicos e atípicos. O que são esses contratos? Contratos típicos são contratos normalmente com períodos mais curtos, tá? E mais flexíveis para a pessoa sair do contrato. Contratos atípicos são contratos mais longos e normalmente mais amarrados. Então, por exemplo, são contratos de 15 anos, só que se a pessoa sair no 10º ano, ela tem que pagar quase o contrato todo de multa, tá? Então, contratos atípicos são muito bons para gente que pensa a longo prazo. Então, você vê aqui, ele tem um equilíbrio de 65 em típicos e 35 em atípicos. E o principal indicador que ele usa, o principal indexador para variação do aluguel desses itens, ele usa o IPCA. Então, naturalmente, isso já vai sendo corrigido com a inflação. Beleza, então, quantidade de multa aqui, ó, percentual 42%, tem mais de 12 aluguéis de multa, 50% entre 4 e 12 aluguéis e 8% só o cara tem que pagar 3 aluguéis caso ele queira romper o contrato, né, que é no caso de contratos típicos. Receita de alocação, e aí tem todo o detalhe aqui. Isso aqui, ó, já dá a geografia, né, que ele colocou aqui no relatório. E cada estado desse aqui mostra o percentual. Então, a maioria está concentrada aqui em São Paulo, uma parte no Rio de Janeiro, outra parte aqui no Nordeste, outra parte no Sul. Vamos ver aqui. Olha que interessante. Tu tem que olhar isso daqui, cara. Não adianta olhar só preço sobre VP e dividend yield. Quais são os clientes desse fundo? Pô, a Rede Açaí com 7%, DHL com 6%, Unilever com 6%, Seva com 6%, Amazon. São empresas grandes. Então, BRF, Mercado Livre, Shopee. Então, são empresas que dificilmente vão deixar de pagar o aluguel. É interessante você olhar isso. E olha a maior exposição desse fundo, ó, top 20 locatários, percentual da receita é 7%. Ou seja, tem
tem cliente suficiente para que um cliente desse, se der algum problema, um do maior cliente der problema, não vai dar um impacto tão grande para a gente que é cotista desse fundo, tá? Então esse fundo aqui está bem interessante. Vencimento, a maioria dos contratos vence para depois de 2029, tá? 5 anos, revisional todo ano, então tem quantos que vão ser revisionados aqui. Isso aqui é interessante também. A distância do principal centro de São Paulo. Então, no raio de 30 a 60 quilômetros, a maioria dos imóveis está dentro desse raio. Isso é muito interessante, cara. A localização faz muita diferença para imóveis logísticos. Afinal, tu compra uma coisa na tua casa e espera que chegue o mais rápido possível. Então, se o galpão que está concentrando esse item que tu quer comprar está lá no outro estado, a 4.000 quilômetros de distância, fica muito mais difícil essa parte logística. Então, galpões nessa região aqui, central de São Paulo, né, nos principais eixos do país aí, faz muita diferença. Tá? Isso é muito interessante. Então aqui fala de cada galpão, fala da distância deles, vou passando aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E fala dos imóveis também, ó, os imóveis vendidos, os imóveis em processo de venda, e aí no fundo ele vai mostrando tudo isso, parte de alavancagem e desembolso, se ele tiver contas a pagar, tudo isso ele vai detalhando aqui. Como que é o fluxo de amortização dessa dívida que ele tem, que pelo que eu estou vendo ele tem uma dívida aqui. Aquisição. Então, fluxo de amortização, ele vai mostrando até quando que ele vai amortizar essa dívida, se vai precisar consumir o caixa ou não. Então, você vai dando uma olhada aqui, e em cima desses itens você vai jogar, putz, cara, isso aqui tá bom para mim, faz sentido para a carteira que eu estou montando, ou isso aqui não faz sentido, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, esse fundo imobiliário está muito bacana. Então, para nossa carteira simulada, vamos dizer assim, para um fundo de galpão logístico, eu consideraria. Só que a gente abriu o outro. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma comparada, para a gente escolher um desses dois, beleza? Então, abrindo o relatório aqui do XPLG11, XPLG11, nós vamos dar uma olhada. Aí tem toda a informação do fundo, quanto que tem de patrimônio, tipo de renda. Ó, ele está benchmark IPCA mais 6% que ele quer bater. Em cima desse benchmark tem 20% de performance. Lembra que eu te falei? Ó, taxa de administração é menor do que aquele outro fundo que a gente olhou, porém tem 20% de taxa de performance se ele bater 6% acima do IPCA. Interessante saber isso daqui. Então, resultado financeiro, quanto que está pagando de dividendo, receitas, resultados por cota do fundo imobiliário, ganhos e perdas, está aqui, ó. Todos esses detalhes você vê nesse relatório aqui. Mas vamos lá, vamos focar na parte da localização, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Olha aqui, ó, o tipo de contrato, a maior parte do contrato é típico, 53%, e atípicos, 47%. Lembra lá no BTLG? Esse proporcional é menor. A quantidade de contratos atípicos era um pouco menor, se eu não me engano. Depois eu vou dar uma olhada ali. Mas esse aqui tem um pouco mais de contratos atípicos. Eu julgo como mais interessante ter contratos atípicos, porque quanto mais amarras para o cara sair daquele contrato, melhor para a gente que vai receber esses aluguéis. Então tem mais previsibilidade, tá? Vamos lá, locatários, Leroy Merlin, 12%. Cara, Leroy é uma marca grande, mas tem maior exposição, 12%. Então a exposição lá do outro estava melhor. O maior tinha 7%, do BTLG 11, né? Renner, 8%, varejo, né? Mercado Livre, Mobile, B2W, Magazine Luiza e assim vai. A correção, 92% de IPCA do IBGE, ok, e 8% IGPM. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 58% em comércio varejista, material de construção e logística. Atualização dos contratos, a maior 57% depois de 2020, o vencimento dos contratos, isso é importante porque tem previsibilidade de renda, né? Revisional dos contratos vai ser efetuada a cada ano. Evolução da vacância física, isso aqui é interessante, ó. Dá para ver o histórico aqui, a vacância foi crescendo, só que eles conseguiram corrigir um pouco isso e a vacância está em 4,6%. Isso é interessante olhar porque quanto menor essa vacância, melhor para a gente que é investidor. Tá? Composição da física consolidada. Onde que esses imóveis estão? 47% em São Paulo, 13% no Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, algumas áreas do Sul aqui também, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e tem no Nordeste, lá em Pernambuco. Quase 100 mil metros quadrados. Beleza, então a gente percebe que esse fundo aqui tem mais contratos atípicos do que típicos, e ele é mais exposto ao comércio varejista, tá vendo aqui? Então, entre esses dois, deixa eu dar uma olhada de novo aqui, ver como é que tá a vacância do BTLG11, que eu não dei uma olhada, que eu não lembro de ter visto. Tem, e a vacância, ó, tá bem controlada, tá vendo? Ó, 1%, 1%, 1%, subiu para 3%, já voltou para 2%. Então, assim,
você teria que tomar uma decisão. Por exemplo, ó, o perfil de ativos é mais para a área logística do que para a área de varejo, por exemplo. Tipo de contrato típicos e atípicos. O que eu faria? Se eu estivesse montando uma carteira aqui agora de galpões logísticos, entre esses dois, eu iria com esse fundo aqui, da BTLG11, né? Do Pactual. Por quê? Ele tem mais galpões logísticos, que é a área que eu quero investir. Apesar de ter menos contratos atípicos, eu priorizaria isso daqui. É indexado ao IPCA e a vacância está bem controlada ao longo do tempo. No outro fundo, nós temos uma vacância maior. Cadê aqui a vacância? Apesar de ter mais contratos atípicos, a exposição dele é comércio varejista, material de construção e logística representa só 10%, né? E além disso, a vacância, A vacância está em 4,6%. Então, entre esses dois, eu iria com o do BTG Pactual, tá? Então, lá na nossa área de tijolo, eu selecionei um fundo da parte logística e agora eu vou selecionar uma outra área, um fundo de shops. Bom, e agora a gente vai selecionar um fundo de shopping. E outra, dá uma olhada se você está inscrito aqui no canal, cara. Se inscreve, isso ajuda demais pra gente chegar a mais pessoas, tá? E outra, esse tipo de vídeo dá um trabalho do caramba. Eu edito tudo pelo celular, não sei nem como é que eu vou fazer. Vou ter que mandar tudo pelo celular pra conseguir editar pra ficar melhor pra você aí. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai ainda dentro do fundo de tijolo, a gente vai dar uma olhada em fundos de shopping. Beleza? Então eu venho aqui, voltei pro site lá, Status Invest, e aí eu vou voltar aqui e vou dar uma olhada em fundos de shopping. Cadê? Shopping. E eu vou buscar. Então ele já vai filtrar, olha só que maravilha, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos para você analisar. Pô, tu toma decisão tranquila. Isso aqui tu vai botar teu dinheiro e vai ficar tranquilo. Por quê? São fundos mais consolidados, ó. Tudo acima de 1 bi, tudo com mais de 1 milhão de negociação. Vamos ver como é que tá o P sobre VP, ó. A maioria tá descontada. Todos, na verdade, aqui estão descontados. O XPML11 está com 0,99, o VISC11 está com 0,90, HGBS11 com 0,98, HSML11 0,89. Então, tem vários itens aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada no XPML11. Eu vou abrir aqui na aba paralela. E vou dar uma olhada... Ó, ele está pagando o maior dividendo desses aqui. E vou dar uma olhada nesse aqui, ó, HGBS11. Tá? Um ponto interessante que a gente tem que saber quando a gente vai avaliar fundos de shopping quais tipos de shopping e a localização desses shoppings também, tá? Tem fundos que são mais voltados para shopping de baixa renda, vamos dizer assim, e outros fundos que são shoppings mais consolidados. É interessante você saber isso, tá? E a localização também, quais cidades, em quais pontos da cidade. Fatos relevantes, relatório gerencial. Vou abrir aqui, ó. Vou abrir esse aqui. Enquanto está abrindo, eu vou direto nos comunicados. Relatório gerencial desse HGBS11 aqui. Galera, isso que eu tô falando para você aqui foi exatamente o que eu fiz para fazer a minha carteira de fundos imobiliários, pô. Inclusive, eu compartilhei parte dessa minha carteira de fundos imobiliários aqui no canal, no outro vídeo. Eu vou deixar uns links aqui na descrição. E outra, é interessante você saber o que fazer para montar sua carteira de fundos imobiliários. E eu já gravei um vídeo mostrando como montar uma carteira de fundos imobiliários de até 10 mil reais. Eu vou deixar um link aqui na descrição, vai lá dar uma olhada que esse vídeo tá muito bom. Só depois que acabar isso daqui, beleza? Então, voltando aqui, eu já abri o relatório gerencial do XPML11 e eu vou dar uma olhada aqui. Então, ele já dá uma carteirada, ó. Tem o Catarina Fashion Outlet, Shopping Pátio Higienópolis, esse shopping é muito bom, Shopping da Bahia, Cidade São Paulo, Shopping Cidade São Paulo, Gran Plaza, Shopping Cidade Jardins. Esses bairros de São Paulo são bairros da galera granada, né? Assim, então, benchmark 6, 20%. Do QCD vai para o gestor, beleza, e taxa de administração 0,75, ou seja, a taxa de administração é mais baixa, só que tem um percentual de performance ali. Eu acho interessante isso daqui, é uma boa taxa de administração, 0,75. Então tem shopping pra caramba aqui, principais shoppings, ó. Então aqui, vamos lá, 95% da carteira de ativos é de imóveis, isso é muito bom, porque eu estou querendo investir em shoppings de verdade, né? Um pouquinho, do 2% é em FIIs, 1,6% em CRIs e 1,3% em caixa. Beleza. Então, a composição da carteira aqui também mostra os shopping centers, quanto que cada shopping representa no patrimônio. Isso é muito bacana, porque é como se fosse cada CRI daquele fundo de papéis, né? É lógico reservado as proporções, porque um shopping é diferente de um CRI,
né? Então, por exemplo, esse Tietê Plaza Shop representa 10% do fundo, esse Gran Plaza Shop representa 10%. Então, se você pega um fundo que tem muita exposição a um shopping só, 30%, e esse shopping não é o melhor shopping da cidade, por exemplo, é interessante você ver que tem um risco embutido nisso daí, tá? Então, mostra aqui as regiões, ó, maior parte no Sudeste, ou 18% no Nordeste, 8% no Sul, 3% no Norte, e aqui tem todas as distribuições, tá? Então, analisando isso daqui, eu julguei interessante, porque tem muitos shoppings interessantes aqui, tem cada shopping específico aqui no fundo, e o histórico do fundo é muito bom. Então, eu julguei como interessante. Vamos ver o outro fundo aqui, se ele é bom também, esse HGBS11. Então, dando uma olhada aqui no relatório do HGBS11, tem a quantidade de patrimônio, quantidade de cotistas, vacância mediana no Brasil. Tá aqui, ó, 4 ponto alguma coisa, tá vendo? Ó? Na região sul, na região norte, na região centro-oeste. Então, ele dá informação para a gente para justificar algumas vacâncias, né? Que ele mostra a questão do portfólio. Então, a gente tem aqui, ó, Jardim Sul, Penha, West Plaza, Parque Dom Pedro, Moca. Então, a gente tem a distribuição disso daqui, ó, vacância de 2,2%, 4%, 9%, isso por cada shopping, tá? Então, em cima dessas informações aqui, dá para tu ter uma noção. Por exemplo, vacância média do fundo inteiro está 4,9%. Quando se fala de vacância, é interessante você pôr. Uma coisa é um fundo de galpão logístico, outra coisa é um shopping. Então, o teu nível de vacância é diferente. Então, um shopping, você anda aí no shopping da sua cidade, qual é o nível de vacância no shopping que você mais frequência? No shopping que você mais frequenta. Então, dependendo do shopping, você vê uma loja ou outra vazia. Então, você vê ali que a vacância pode ser um pouco maior do que um fundo de galpão logístico, por exemplo. Então, a quantidade de shoppings ali eu achei reduzida comparada ao anterior, né? A vacância está sendo controlada, estava 6% em janeiro, está quase 4% aqui, isso comparado a 2024, né? Em 2025 aqui ficou estagnada, mais ou menos. Tem a DRE aqui do fundo, para você ver tudo que eles gastam, CRI, LCI, renda fixa, despesa de tudo, que é despesa operacional, despesa fixa, ou despesa financeira. Todo relatório tem essa parte de rentabilidade, né? Então, os fundos eles querem se vender, mostrando que eles têm uma boa rentabilidade. Então, eles mostram aqui, ó, comparando com o IFIX, que é o comparador que você tem que usar. Mas, normalmente, eles botam CDI. Por quê? A maioria das pessoas que investem em fundo imobiliário são pessoas físicas, assim como nós. E aí, as pessoas querem comparar com renda fixa também, né? É o ponto que a gente comentou lá. A comparação tem que ser feita com o IFIX. Então, dá para ver aqui, ó, o IFIX, a valorização do fundo comparada com o IFIX, fechamento de novembro. Enfim, em cima dessas informações aqui, devido à exposição e o volume de shoppings, eu escolheria o XPML11, tá? Comparando esses dois aqui. Pode ser uma análise superficial, simples aqui para o vídeo, mas eu escolheria o XPML11. Então, a gente já teria meio que uma carteirinha de um fundo de logística, um fundo de shopping na parte de tijolo e no fundo de papel, um fundo indexado mais ao IPCA, se eu não me engano, lá, né? E o outro KNSC com metade no CDI e metade no IPCA. Beleza, Alexandre. Agora eu tenho uma noção de como que eu faço para montar uma carteira, selecionar bons fundos. Cara, eu quero te falar aqui que é o seguinte. Se você executar exatamente isso que eu te fiz aqui, coloca os filtros que eu te falei, dá uma olhada nos fundos, estuda o relatório de cada fundo, faz uma anotação, cara, esse aqui é mais exposto a tal coisa, esse é exposto a tal coisa. Esse aqui de logística tem mais galpões logísticos, esse daqui tem mais exposição a mercado de varejo. O que eu quero para minha carteira? Senta aí um fim de semana e dá uma analisada nisso. Eu tenho absoluta certeza que a tua carteira, você vai ter selecionados bons fundos e, consequentemente, tu vai ter uma rentabilidade maior, tu vai ter dividendos maiores, com fundos mais consolidados, não necessariamente dividendos maiores do que todos, mas um dividendo suficiente para o nível de risco baixo, selecionando esses fundos aqui, tá? Agora, não adianta nada você ter todo esse conhecimento e não montar uma carteira de fundos imobiliários, se fizer sentido para o teu portfólio. Então, para te ajudar a montar essa carteira, eu vou deixar um link de um vídeo aqui, linkado tanto na descrição quanto aqui do lado, montando uma carteira na prática de R$10 mil só em fundos imobiliários. Dá uma olhada lá que vai te ajudar muito. Eu te espero no próximo vídeo.